Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, respondendo as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Lembrando que toda semana eu abro caixinha, então você deixa a sua dúvida, eu trago a resposta aqui detalhada e explicada sobre o meu ponto de vista. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo. Claro, deixar o like nesse vídeo, isso me ajuda muito a tornar o meu canal menos irrelevante para o YouTube. Antes de começar o vídeo propriamente dito, bora tomar aquele gole, cafezinho, para acordar, e é sempre bom, né? Vamos embora. Primeira pergunta, MP. Osmar. Para o próximo ciclo olímpico, algum brasileiro com chance real de medalha? Vamos lá, porque está muito cedo para falar. Para você entender, a gente teve a mudança recente das categorias. Primeiro ponto. E aí, a partir desse segundo semestre, é que a gente vai começar a ter as competições chanceladas pela EWF com essas novas categorias mundiais. As olímpicas, a gente ainda não sabe quais serão. Isso aí é um outro ponto. E a corrida olímpica só vai começar a partir de 2026. Então, as competições até o final do ano, elas não vão entrar na corrida olímpica. E essa corrida olímpica ela vai durar ali até muito próximo das Olimpíadas de 2028. Eu acredito que muito próximo ali até final de fevereiro, começo de março deve estar tendo competição. Então, para a gente saber quem são os atletas que vão participar das Olimpíadas, tem que esperar o ciclo acabar para poder fazer as análises. E um outro ponto, não só está muito cedo, como a gente não sabe quem são os atletas que vão para cada categoria, porque a gente não sabe as categorias. Se a gente não sabe as categorias, a gente não vai saber os atletas, não vai saber qual atleta que vai subir de categoria, qual atleta que vai descer, quais serão as cargas que vão definir ali mais ou menos o ponto de corte. Então tá muito cedo para definir qualquer coisa sobre as próximas Olimpíadas em relação ao LPO. No momento só basta aguardar, esperar primeiro sair as novas categorias olímpicas e aí se a gente começar a entender quais atletas poderão ir para cada categoria e entender também quais serão as possíveis disputas, as possíveis cargas, limite e tudo mais. Mas no momento tá muito cedo para definir qualquer coisa, não só sobre o brasileiro, mas sobre qualquer atleta, qualquer categoria. Vamos seguindo. Eduardo A. Mendonça, sempre marcando presença por aqui, Edu. Muito obrigado por mais uma contribuição. Sobre esses acessórios para músculos pequenos, qual faixa de repetição você utiliza? Geralmente 10 a 12 repetições, carga bem baixa, visando muito mais adaptação articular, tendínea, ligamentar e muscular do que hipertrofia de fato. Tá? A gente não busca tanta hipertrofia dentro do LPO, salvo para melhorar a composição corporal ou subir de categoria com uma qualidade muscular melhor. Mas de forma geral, esses acessórios vão entrar muito mais com esse intuito de adaptação ligamentar, muscular, tendínea, porque a gente trabalha muitas cargas, poucas repetições e as articulações às vezes sofrem um pouco, então esse trabalho com mais repetições acaba ajudando a manter as articulações saudáveis e as musculaturas também. Em caso de hipertrofia, a gente pode adaptar o treino, não tem problema nenhum, só que isso deve ser feito em determinadas fases, porque o treino de hipertrofia, ele vai gerar muito estresse muscular, acaba gerando também dor tardia e isso pode atrapalhar o treino de LPO, então tem que ter cuidado. O trabalho de hipertrofia, ele é bem-vindo em determinadas fases, em determinados casos, mas não é o geral. Então muito cuidado com esses acessórios a partir de musculação, para não atrapalhar o teu treino principal. Cardoso Pérez underline. O que eu posso fazer para fortalecer meu ombro? Sinto ele no LPO. Vamos lá, que esse caso é de uma aluna minha. Ela começou a ir para as aulas, começou a evoluir, começou a progredir carga. Só que começou a sentir o ombro. Inclusive eu perguntei a ela semana passada por que ela não foi para a aula e ela explicou essa questão do ombro. Faz muito sentido, porque vocês têm que lembrar, quanto menos treinado o indivíduo é, mais treinável. Ou seja, ela não fazia muito LPO, começou a ter uma evolução rápida, tanto na parte técnica quanto na parte física, de melhora de força. Então as cargas foram subindo, mas a estrutura corporal não acompanhava. E aí quando você começa a subir carga numa estrutura que não está preparada, você acaba gerando dores e podem vir a gerar lesões lá no futuro. Então isso é muito importante, muito cuidado então vocês começarem a progredir, porque a progressão no início ela é muito rápida. Você começa a subir carga muito rápido. Porque se o corpo não está preparado, você pode se machucar. Então, por isso que é importante seguir os percentuais corretos, as progressões corretas, não querer bater PR toda semana. Isso vai gerar um
com algo muito negativo, como aqui acontecendo na questão de dores. Para fortalecer, trabalha muito as musculaturas estabilizadoras do ombro, somente parte superior das costas, grande dorsal, o próprio ombro em si, para poder deixar essa região mais forte, mais estável, fazer com que você consiga seguir progredindo as suas cargas com segurança. Então tem que fazer um trabalho acessório. Se você precisa fazer isso, fala comigo, independente se você é meu aluno ou não, vai lá no meu Instagram, me manda uma mensagem que eu posso te ajudar. Isso é muito importante. Não é importante quando treinar técnica e subir carga, é deixar o teu corpo forte e estruturado para os treinos que venham a seguir, tá? Lembrando que o próprio treino ele gera adaptações também, mas muitas vezes é importante fazer esse trabalho acessório porque cada indivíduo vai ter déficit. A gente precisa fazer muito esse trabalho acessório também. Vamos seguir. Ana R. Costa. Duas perguntas, na verdade uma pergunta com duas partes. Tem alguma fórmula para saber se o PR de deadlift, back e front squat são proporcionais? Exemplo, meu PR de back é muito próximo do deadlift 110, back squat 102, front squat 90. Vamos lá, Aninha, pergunta muito boa. Vou falar do LPO específico. A gente não usa o deadlift como parâmetro de relação de carga, tá? Então eu não saberia te dizer se existe uma proporção ideal do deadlift e back squat principalmente. No LPO, os agachamentos são os trabalhos principais de força. Então, para back e front, a gente tem sim parâmetros. Geralmente, o front acaba sendo aí em torno de 90% do back squat. Isso um parâmetro ideal. Tá óbvio que pode variar de pessoa para pessoa. Lembrando que o front squat, para que a gente consiga extrair o máximo dele, é muito importante ter uma boa posição de tronco, uma boa habilidade para fazer um bom front hack, você conseguir extrair o máximo de carga. Não adianta só ter força de perna se você não tem um tronco, uma posição que consiga sustentar essa carga e manter transferência de força. Então, isso é muito importante. O front squat é um exercício muito bom. Não tem posição, não tem mobilidade, não tem força de tronco, ele acaba sendo muito deficitário, tá? Vamos lá, e no teu caso é exatamente isso, teu front squat é basicamente 90% do teu back, que o teu front é 90, o teu back é 102. Mas eu pesquisei para tentar te trazer algum dado, alguma informação e você não sair, com essa sua dúvida aí sem nada, tá? Foi basicamente o seguinte que eu achei. Vou pegar aqui. Em média, o back squat vai ser 80 a 85% do deadlift. Então, no seu caso, como o teu deadlift é 110, o back squat ali é 102, tá um pouquinho acima de 90%. Então, digamos que que o teu deadlift poderia ser um pouquinho maior. Tem que Tem que ver se existe algum déficit aí de força na cadeia posterior, não só posterior de coxa, também mais glúteo, lombar, paravertebrais para sustentar a carga. E se você não tem um tronco forte para sustentar a carga, você não consegue transferir a força gerada pela perna para deslocar a carga. Isso não só para o deadlift, tá? Mas também para os movimentos de agachamento, para os movimentos de LPO, o movimento que a gente trabalha com peso. Então tem que ver se tem algum déficit aí em alguma dessas regiões para você conseguir subir um pouco mais esse seu deadlift e dá sim. Um fato curioso é que em powerlifters existem muitos atletas que têm o deadlift muito próximo aí do agachamento costas. E isso se dá muito pelo equilíbrio de cadeias anterior e posterior. É algo aí que quem tiver curiosidade de pesquisar é bem interessante. Próxima pergunta. Isaú_LPO, impacto femoroacetabular. O que fazer para treino de agachamento? Para quem não sabe o que é isso, a gente tem o fêmur, que é o osso da coxa, e ele tem uma cabeça redonda que se encaixa no quadril, que é no acetábulo, que é uma cavidade que está no osso do quadril. E ali tem um encaixe. Se ele tem a malformação em um, ou no outro, ou em ambos, a gente tem o impacto femoroacetabular. E para saber qual que você tem, fazer exame. E a conduta, sempre que eu recebo esse tipo de pergunta, é sempre a mesma. Ir ao médico, investigar o que é que você tem de fato, qual tipo, e tratar. Seja com medicamento, se tiver dor, ou com fisioterapia logo, enfim, tem que ver qual seria a conduta médica, tá? Para o treinamento, as adaptações mais simples, tá? E mais importantes são a altura do agachamento, porque nem todo mundo consegue agachar profundo, nem todo mundo tem uma estrutura articular que permita isso.
E o segundo ponto é também ajustar a tua base de agachamento para ver qual seria uma posição mais confortável. Junto a isso, fazer um trabalho de mobilidade, um trabalho também de estabilização do quadril, para você minimizar ao máximo as questões de possíveis dores e conseguir treinar de forma confortável. Seria basicamente aí essa conduta que eu teria nesse teu caso. Penúltima pergunta. Matheus, com TH, underline Everaldo. Como progredir no back squat? Treinando? Vamos lá. Antes de responder, eu tenho um programa para melhora de força. O link está aqui na descrição, nos meus produtos. Então você entra lá e adquire. Vai te ajudar muito a melhorar nesse quesito. É um programa de 8 semanas e você vai melhorar não só no agachamento, mas também no deadlift e em outros exercícios auxiliares de força, tá? Mas basicamente para melhorar o agachamento, muito importante treinar mobilidade e flexibilidade para desenvolver uma boa posição de agachamento, treinar muito a estabilização do tronco e do quadril para melhora da produção de força e estabilização do corpo, tá? E o segundo é fazer um treinamento adequado, trabalhando com cargas ali próximas a 90%, né? Geralmente 80, 90%, chegando até 95%, com baixas repetições, 2 a 3 repetições, e um descanso aí alto. E a gente está trabalhando com cargas altas, fazer esse treinamento bem prescrito por um longo tempo, porque a melhora ela acaba sendo gradativa. Se você é pouco treinado, você consegue progredir mais rapidamente. Se você é mais treinado, essa melhora acaba sendo mais devagar. Então é basicamente isso, cara, não tem muito mistério. É um treino bem planejado, seguindo as principais diretrizes do treinamento de força e ter paciência, fazer isso por um longo tempo. Esse meu programa ele vai te ajudar muito. Confere lá, o link tá aqui na descrição. Vai te ajudar muito a melhorar esse quesito. Última pergunta. Edu, com 2D, Santos 17. Quero estudar a teoria do LPO. Como faço? Quero aprender sobre as escolas de levantamento e suas diferenças. Cara, vamos lá. Sobre essa questão das escolas e suas diferenças, você acha muita coisa na internet. No Google, no YouTube, tem muitos vídeos falando sobre. Existem alguns livros também específicos de cada escola que você pode encontrar para entender as questões das escolas e as diferenças. É um conteúdo que te ajuda a entender muita coisa, mas, na minha visão, não é um conteúdo fundamental, tá? Porque quando você pega o aluno, ele não quer saber se você sabe da escola chinesa, ele não tá nem aí se você sabe da escola búlgara, ele quer que você o ajude a melhorar os movimentos dele e melhorar as cargas dele, basicamente isso. Então você tem que saber sobre os movimentos, as fases dos movimentos, pontos de performance mais importantes em cada fase, como corrigir os erros que seus alunos cometem, como que você prescreve um bom treino de LPO, como que você faz uma progressão de carga, como é que você faz uma progressão de exercícios para teu aluno aprender os movimentos. Então, o mais importante é isso, tá? Essa questão de entender sobre escola e tudo mais é muito bom, mas não é o fundamental, na minha visão. Muito que vocês me perguntam sobre questões de escola, sobre atletas, sobre competições, eu não sei, de fato. Quando eu recebo a pergunta, é que eu vou estudar, eu vou investigar e acabo estudando, acabo aprendendo para trazer aqui para vocês, mas não é o que eu de fato estudo mesmo e não é realmente o que vai fazer diferença no ensino com o meu aluno, tá? Então foca muito nessa parte da teoria do LPO, de aprender os movimentos, cada fase, os movimentos, como corrigir cada fase, quais os erros mais comuns, como fazer uma progressão de carga, como fazer uma progressão de ensino. Tudo isso é o mais importante. Como é que você vai fazer isso? Pesquisando cursos, pesquisando livros, pesquisando artigos, pegando esse conteúdo e aplicando pelo menos em você, tendo essa vivência para você poder entender o que é que teu aluno vai passar na hora que ele for aprender, na hora que ele for treinar o que você passa para ele. Então isso é o mais importante que eu considero, tá? Então busque aí cursos, busque livros, busque essas informações que vão te agregar bastante. Como eu falei, aqui embaixo na descrição tem o meu curso, meu workshop online que vai te ajudar a entender muita coisa sobre os movimentos. Tem o meu e-book que vai te ajudar também. Enfim, tem muita coisa aqui minha que vai te ajudar por um preço muito pequeno, mas também tem muito conteúdo aí fora para te ajudar a ser um professor melhor, ser um profissional melhor e entregar melhores resultados para os teus alunos, certo?
E um último ponto, nunca se conforme, nunca pare de aprender. Nunca ache que você sabe tudo, porque a gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Por hoje é isso, meu povo. Muito obrigado se você ficou até o final e até a próxima. Tchau.